Olá, tudo bem com vocês? Estou de novo aqui com o seu Conexão Saber. E hoje teremos um assunto que não é brincadeira. É exatamente o debate sobre o brincar. Afinal de contas, né? Como é que o brincar pode assessorar, ajudar terapeuticamente? Por isso eu escolhi esse tema, o brincar e o desenvolvimento das competências socioemocionais. Ou seja, brincar para a criança é uma coisa séria. E mais até de que uma coisa só voltada à criança, o brincar também se transformou numa técnica. Os psicanalistas, psicólogos e outros terapeutas lançam mão dessa ludoterapia. E para me ajudar nesse debate, eu tenho aqui dois especialistas, né? É o casal Freitas, o Luan e a Patrícia. Ambos são mestres em educação, especialistas em neuropsicopedagogia, e não dá nem para falar todo o currículo. Eles parecem novos, mas são pessoas muito estudiosas. Tudo bem com vocês? Prazer em recebê-los. O prazer é nosso, né? Estar aqui e Prazer compartilhar aqui esse tema tão importante que não é brincadeira, né? Gostei da piada. Tá certo, muito bem. Então vamos começar já pela pergunta básica, né? Em seu aspecto terapêutico, em que difere o brincar da mera brincadeira por diversão? Essa é uma visão, às vezes, errônea que o adulto tem. A criança está apenas querendo se divertir. Eu lembro, eu assisti um documentário há um tempo atrás, que um pai bruto dizia: eu não quero o meu filho um vagabundo, por isso eu não o deixo brincar. Ele tem que trabalhar, ele tem que se acostumar com o duro da vida. Será que isso está certo? O que vocês acham? Qual é o aspecto positivo desse brincar na clínica? Quem quer começar? Luan? Pode ser? Pode ser, Então, Luan. Fica à vontade. Fora o documentário, né? Interessante, né? Como essa visão é aplicada. Os pais falam, mas meu filho tá brincando lá. Primeiro que a brincadeira é essencial para a criança. A gente vai até discutir, né? Numa pergunta, né? Após essa. Mas dentro de um contexto terapêutico, né? A brincadeira tem um papel essencial. Primeiro, de adesão à criança à terapia. Não tem como a gente chegar lá e querer conversar com a criança como a gente conversa com um adulto, né? Então, pega uma pranchetinha, vai conversando lá. Não, com a criança tem que ser Você se adapta à linguagem da criança, né? Sim, é muito importante essa parte. Então, eu pelo menos não vejo problema em a criança também se divertir na sessão. Por que não? Então, ela tá lá, tem uma brincadeira direcionada, né? Não é uma brincadeira livre. E, ao mesmo tempo, a criança se diverte, dá a informação que a gente precisa para passar para os pais, né? Então, eu acredito que é essencial, né? Não sei se a Patrícia quer complementar. Sim, o brincar ele é terapêutico e ele também é muito educativo. Em meio ao consultório, em meio à nossa prática, a gente consegue direcionar por meio do brincar ali N formas de estar ensinando a criança, por exemplo, em psicopedagogia. O brincar ele pode ser muito diretivo. A gente pode estar estimulando ali, cognitivamente falando, inúmeras funções, seja em meio à atenção, à memória, funções executivas em relação à estratégia, a questão da resolução de problemas, N fatores. Em relação à questão terapêutica em si, a criança projeta muita coisa por meio do brincar. Ah, entendi. Na verdade, há ali um treinamento, né? Há uma modelagem. Não é uma coisa que ocorre só com o intuito de divertir. Pelo que vocês falaram, você está primeiro mudando a linguagem, está adequando a linguagem terapêutica para o nível da criança, né? Ou seja, se não for por meio do brincar, da brincadeira, a criança se fecharia. Ela nem tem os canais linguísticos adequados para se expressar adequadamente. É isso? Exatamente, né? E alguns pais até brincam, né? Falam, eu cheguei a falar pro meu filho, vai, a gente chega lá e não é pra brincar, é pra conversar, hein? Daí se você vai só conversar com a criança fica quietinha, né? Ou responde de maneira bem seca, assim, que ela não sabe, né? Mas no meio da brincadeira é onde ela vai contar a história, vai articular, então é essencial, né? A gente sempre
tem esse papel de explicar para os pais desde o comecinho da terapia ou da avaliação, né? Então a gente já fica bem claro, né, a metodologia para os pais, para eles não estranharem também. E né? nesse sentido, até mesmo para o adulto, se a gente for parar para analisar, a gente precisa também levar ali, digamos que pitadas de humor. A gente precisa levar uma brincadeira, alguma coisa mais lúdica, muitas vezes, para estar elucidando também alguma questão. Se com um adulto a gente já precisa abordar de uma maneira lúdica determinadas temáticas, determinadas questões, imagina com a criança. Legal. Nesse sentido, quando nós brincamos com a criança, você faz com que ela projete, coloque, né, para o mundo externo fatores emocionais que ela não saberia traduzir em palavras. É isso? Isso Exatamente, mesmo. com todas as palavras. Né? Que legal, que legal. Na verdade, é um método muito eficaz, porque, antes de mais nada, a criança ela é muito sensível, é diferente, né, do adulto, como vocês colocaram, que tem uma visão já pragmática do mundo. A criança vive a ilusão, vive a ficção, e a ilusão e a ficção, elas têm um lugar muito importante dentro da vida mental da criança. Ela não pode secar rápido demais, né? Essa parte, essa área da mente não pode se transformar em uma coisa só racional, lógica. Isso poderia ser até índice de adoecimento. Vocês pensam também dessa maneira? O que acham? Uma criança que não brinca, ela pode estar doente? Pode ser uma maneira de exteriorizar esse tipo de bloqueio da sua criatividade, fertilidade? Até alguns casos, né, que chegam no consultório em que os pais reclamam exatamente disso. Mas o meu filho aqui é criança, mas já tem cabeça de velho. Daí a gente vai investigar, acolhe, tudo bem, tudo. E chega lá, a criança ela não brinca, não é incentivada a brincar. Então entra muito nisso que você falou, que legal. professor. Então o pessoal até brinca, né? Que é a criança ou adolescente, mas que já tem cabeça de velho, já. Porque ainda não passa por essa importante etapa da vida que é de brincar. Desenvolvimento de criatividade, a questão da diversão, ter prazer na vida, né? Acho que é verdade. Sim, e nesse aspecto é interessante a gente reparar, né, que o brincar é ali um momento em que a criança também projeta as ansiedades. Ela vai estar trabalhando de alguma maneira aquela realidade que ela está absorvendo. Se a criança não faz isso, como que ela exterioriza? É uma defesa também, então, né? É uma defesa. Uma defesa elaborativa, né? Ou seja, Sim. Ele se defende e, ao mesmo tempo, reelabora a realidade, é isso? Exatamente. Por exemplo, no caso da nossa afilhada, num certo momento em que a mãe precisou sair, ela foi ao supermercado, se eu não me engano, toda vez ela ficava com um telefoninho. Vamos ligar para a mãe da boneca, para ela voltar logo. E aí, realmente, será que era a mãe da boneca que tinha que voltar logo ou era a mãe dela? É a mãe dela. Ou seja, era uma maneira que ela tinha ali de estar elaborando o que ela estava trazendo para si mesma. Ela transferiu a ansiedade dela para a bonequinha, né? Exatamente. Foram umas 500 vezes, Quem estava sentindo falta era a boneca. Sim. Quando, na verdade, era aí uma projeção, né? Sim, e é engraçado, porque, assim como o Luan comentou agora, foram várias e várias vezes. Até voltar, né? Até realmente a mãe voltar. E a fantasia era que a criança, a bonequinha, no caso, estava na escola, e aí ela toda vez ficava pedindo para a mãe voltar. A menina tá com dor de barriga, a menina tá com dor de cabeça, agora ela tá com febre. Ou seja, cada vez ia aumentando ali a quantidade de sintomas, para a mãe voltar logo. É um exemplo muito legal, porque aí nós percebemos como a estratégia é bem feita, né? De alguma maneira, ela se dissociava da ansiedade dela. Ela estava falando como uma professora, ela estava falando como uma autoridade, né? Se estivesse de fora. Como se estivesse de fora. Sim. E isso fez com que ela conseguisse lidar razoavelmente com a sua própria ansiedade, né? Ou seja, bem eficaz, né? Muito interessante esse exemplo, né? Sim, e um outro exemplo também foi de uma paciente que eu tive, que sempre que a mãe ia trabalhar, ela ficava na casa da avó. E aí é engraçado, porque com a casinha terapêutica e a família terapêutica que a gente tem lá no consultório, a criança ela meio que encenou.
a mãe levando ela até a casa da avó, e aí nisso que ela deixava a menina na casa da avó, a mãe voltava para casa, ela se jogava no sofá e dizia, agora eu estou livre. Ou seja, era a fantasia da criança, que ela era deixada na casa da avó e a mãe ia se divertir. Ao invés de trabalhar, não ia fazer nada. Ela ia ficar de boa. Perspicaz, hein? Legal. E também parece ativar esse lado da inteligência, né? Da perspicácia em relação àquilo que acontece. E nesse sentido da fantasia, ela não só fica diante daquilo que acontece, do acontecer, como também pode razoavelmente modificar, transformar, pelo menos no sentido ilusório, né? Ela tem uma certa gratificação que faz com que ela suporte esse vazio, um abandono relativo. É mais ou menos isso? Sim. Por exemplo, uma criança que ela fantasia, vamos pegar no caso da nossa afilhada, que aí depois a mãe ia buscar a criança lá na escola e levava para casa e etc. Ali naquele momento ela estava tentando apaziguar ali as ansiedades, fazendo com que ali por meio da fantasia a mãe já voltasse logo para ela poder estar com ela novamente. Você contando lembrou muito aquele caso do Vordar, do sim. Freud, né? Do netinho dele, ou seja, ele percebeu que o netinho era muito controlado, muito equilibrado, a mãe saía e ele ficava tranquilo, mas aí ele descobriu uma fantasia semelhante a essa que você agora narrou. Ele jogava o carretel, né, para baixo da caminha e depois puxava, jogava e puxava. E dizia algo parecido com foi, voltou, vai e volta. Ou seja, por meio da brincadeira ele conseguia razoavelmente controlar a ida e as vindas da mãe, né? E isso fazia com que ele ficasse um tanto apaziguado. Foi nesse momento que Freud percebeu o quanto o lúdico, o brincar, também serve ao aparelho mental, ao equilíbrio mental. Não é algo, né, pensado como um acaso ou uma mera diversão. Ao contrário, há até um processo bem planificado aí, né? A criança planeja o brincar. Mesmo que intuitivamente ela está lidando com uma coisa que é muito dolorosa, que é o vazio da pessoa amada, né? Pensaram também nesse exemplo? Provavelmente veio esse exemplo à mente, né? E até uma outra questão interessante é a parte das escolas, né? A gente tem contato, né? Tanto com pais e com as escolas, né? Dos pacientes. E a gente encontra escolas também que não dão oportunidade à criança brincar. Então, eles já querem na criança novinha, 4, 5 anos, já quer colocar lição de casa. Né? E não dá esse espaço para brincadeira. Então, acho que é uma questão importante, né, de se mencionar sobre essa parte da escola equilíbrio também, né? o necessário. Porque é importante, sim, que a criança ela já adentre gradativamente a esse sistema de escrita, de leitura, que a criança vá se acostumando, de fato, com um período de alfabetização. Isso é importante, mas ao mesmo tempo... Mas é o como que parece ser mais vital, né, discutir. Exatamente. Eu sou de uma geração do caminho suave. Quem está me ouvindo aí do outro lado sabe, era uma cartilha, né? Uma cartilha toda colorida, cheia de desenhos bonitinhos. Até hoje eu lembro daquela brincadeira que se fazia do rato que roeu a roupa do rei de Roma. Ou seja, né? Passado mais de 40 anos, 40 e poucos anos, isso ficou fixado. Porque eu aprendi de uma forma lúdica, eu adorava, né, a cartilha, porque a cartilha bem que parecia um gibizinho, né, então essa maneira de apresentar o conteúdo parece ser também muito importante, né, vocês que são especialistas em educação, o que vocês acham? Essa parte lúdica tem a ver exatamente com essa apresentação? Sim, com essa apresentação, e nesse sentido é importante também estar conciliando com outras práticas. Por exemplo,
para a gente estimular a função executiva. É interessante que a gente também esteja ali estimulando por meio de jogos as crianças. Porque é ali em meio a um jogo que ela vai também estar trabalhando ali a formulação de estratégias, resolução de problemas, coisas que ela também vai conseguir diariamente ali também nos seus problemas, ali cotidianos. Ah, legal. Um exemplo bacana é até em consultório, uma atividade, né? Se você entrega uma folha em branco para a criança e pede para ela escrever o nome, provavelmente ela não vai querer escrever. Mas se você entregar uma folha lá com um desenho, assim, que ela goste, e escreva seu nome, ela já vai escrever, vai desenhar, vai gostar. Sim. Uma coisa tão simples, né? E que faz total diferença numa apresentação, numa atividade. Então, isso é bem importante. Você, com esse exemplo, parece nos mostrar que a criança é basicamente artística, um ser artístico, né? Ele apela para algo que vai além daquilo que é pragmático, daquilo que é duro. Tem que ser uma coisa bela também, tem que se aliar aí aspectos artísticos para atingir a criança, né? Exatamente. É por isso que, às vezes, os pais não entendem porque a criança no consultório vai brincar. Mas é porque a maneira mais fecunda, mais criativa da criança acontece exatamente nessa esfera, né? Que ela age como se fosse uma adulta, ela age como se fosse a líder, como se pudesse mudar mesmo o mundo a partir daquele jogo, né? Sim, e é interessante como que a gente consegue analisar também como que está sendo formada a perspectiva de figura de autoridade, como que ela está formando a percepção dela em relação à realidade que a cerca. É no brincar que ela vai projetar tudo isso. Por exemplo, uma criança que ela brinca com muita agressividade. Como que ela está internalizando esse mundo? Como que ela está realmente enxergando a realidade diante dela? E é importante que a gente esteja avaliando tudo isso em consultório. Por isso que o brincar, ele não é apenas uma brincadeira. Ele é realmente terapêutico, ele é educativo. A palavra-chave aí é avaliar, né? É um processo de avaliação, é um processo em que você enxerga algo que não se mostraria de uma outra maneira. Se mostra de uma forma lúdica, sutil, projetiva, né? A segunda pergunta seria até desnecessária, porque vocês já entraram, mas só para formalizar, a segunda pergunta é: será que o brincar tem um peso na formação do senso de realidade? De alguma maneira vocês já disseram que sim, né? A criança precisa brincar para ter uma relação positiva também com os objetos. Senão os objetos podem ganhar uma característica destrutiva, persecutória, distante. Como é que vocês pensam nisso? Então, até um exemplo que a Patrícia disse é o que cabe bem, né? Então, uma criança que tem um comportamento muito agressivo, né? A brincadeira é muito agressiva. Ou aquela criança que ela pega um objeto e já quer desmontar, já quer quebrar, né? Então, se a gente não tem uma atenção de entender como que está o processo, né, de desenvolvimento dessa criança, pode acontecer de, no futuro, essa agressividade expandir. Entendi. E nesse sentido, se a criança ela não vai projetar em meio ao brincar, ela vai projetar nas outras crianças. Ou seja, ela não vai deixar de expressar os sentimentos, as emoções dela ali apenas pelo fato dela não brincar. Ela vai desmontar outras crianças. Ela pode desmontar outras crianças. Boneca, tirar aqui, né? Eu conheço um fulano que, quando criança, gostava de cortar passarinhos, gostava de ver os órgãos dos passarinhos, né? E aí, essa é uma questão interessante. A mesma coisa pode ser lida de forma também muito diferente. O desmontar, né, de um brinquedo pode significar algo positivo, vinculado à curiosidade, ao desejo, né, meio que epistemofílico, né, o desejo de saber, de conhecer as coisas, e pode também denunciar algo agressivo, persecutório. Como é que vocês conseguiriam separar uma coisa da outra? Acho que um exemplo interessante é a criança, né? Você dá um brinquedo, você chega no aniversário, você dá um brinquedo. Passa 10 segundos, o brinquedo tá espatifado no chão, quebrado, né? E outra situação é uma criança que ela pega, ela vai mexer com calma, vai ver tudo, né?
dependendo, né, da idade da criança, ela vai até pesquisar mais, né, se ela tiver acesso à internet e tudo. Então é uma curiosidade que você vê que não vai destruir aquele objeto, ou então ele vai tentar desmontar com calma, a pecinha, tirar o parafuso, ver e encaixar. Se destruir, a destruição quando é, né, um efeito colateral, não é a coisa mais preocupante, né? É que às vezes a criança, ela, desmontando, ela pode até quebrar o pode brinquedo, quebrar, é o mas que eu estou dizendo. Isso. Agora, quando é a meta, quando a destruição é o desejo desde o começo, aí há algo de preocupante, Você né? entrega um objeto para a criança, ela já, a primeira coisa que ela vai fazer é tacar no chão, para ver E se... nesse sentido, é interessante a gente analisar também a questão de padrão de comportamento. Por exemplo, às vezes a criança ali em uma ocasião específica, ela pegou o brinquedo e quebrou ali com uma raiva. Muito Mas bom. ali foi uma ocasião em específico. É diferente de uma criança que todo brinquedo praticamente que você entrega na mão dela, ela quebra. E de uma maneira violenta. Esse é um elemento importante que a Patrícia colocou. Um acontecimento isolado não é a mesma coisa que um padrão. Se há uma repetição, se ela é sempre agressiva, intolerante, nesse caso há algo mais preocupante. Mas se ocasionalmente, né, ela desmonta, ela quebra, isso não quer dizer que ela seja já uma criança problema, né? Exatamente. Às vezes a preocupação também exagerada dos pais pode fazer com que ela se ajuste a esse papel dado projetivamente pelos pais. Sim. Você é horrível, você parece um diabinho, você não faz... Ou seja, essas falas têm que peso? O que é que vocês acham? É que nesse ponto, professor, o que acontece? É como se você estivesse modelando a criança. Você diz para ela constantemente, nossa, você é muito agressivo, você é um monstro, você é um diabinho. Do que você vai esperar realmente que essa criança se torne em algum momento? Honestamente, para nós adultos, se a gente ouve muito uma coisa, isso já fica martelando para nós. Às vezes uma coisa que alguma pessoa aleatória nos diz ali em meio cotidiano, às vezes acaba martelando, né? às vezes acaba sendo um gatilho para nós. Imagina para uma criança que ainda está em formação. Muito bem. Quer falar alguma coisa sobre isso também, Luan? Acredito que não. Não, né? Vamos então à terceira questão, que aí já entra numa questão que eu acredito ser muito importante dentro da terapêutica, que é o desenhar. Como é que vocês poderiam vincular o brincar a esse aspecto do desenhar? Porque eu sei, né, que vocês trabalham muito com crianças, adolescentes, e o brincar é um recurso importante, né? Sim. Eles têm no consultório deles um verdadeiro arsenal, eles são né, muito zelosos nesse ponto, armários cheios de brinquedo, ou seja, quando eu falo em um arsenal, é um arsenal mesmo, é uma arma positiva, né, para tentar entender aquilo que é mais sutil, inconsciente, né? Como é que vocês associam o desenhar ao brincar? É muito importante o desenhar? Sim, né? A questão do desenho é realmente um recurso primoroso, né? Até porque a gente compara muito com a análise de sonhos do adulto. Sim. Então, para o adulto, né, que vai narrar o sonho, para a criança ela vai desenhar. Então, você tem um aspecto projetivo, né, e de interpretação, um contexto gigante, através de um desenho da criança. Adorei a comparação, né? E nem porque precisa ser um desenho muito elaborado, contar né? Sonhos, né? Ela normalmente vai desenhar. Entendi. E aquele desenho, ele tem todas as características simbólicas, normalmente, né? De um sonho também. Sim. Ela se realiza, é a realização de um desejo, há o conflito entre instâncias mentais, né? A parte mais primitiva e a parte moral. No exemplo que a Patrícia deu, né, da brincadeira aí da menina que se fazia professora, isso é claro. E no desenho, como é que isso aparece? Quais são os temas? Tem um exemplo, acho que um exemplo fica melhor, né, de entender, né? Lógico. Então, um paciente, né, que tinha dificuldade de aprendizagem e ele não tinha uma autoestima legal. Então, ele já era um pré-adolescente e os desenhos que ele trazia
ele nomeava como Os Apanhadores, né? Então era um desenho que ele sempre apanhava, sempre o vilão derrotava ele no final, né? E era ele e uma turminha que eram os apanhadores, né? E conforme foi avançando o trabalho, né, junto com outras técnicas, né, o desenho virou dos apanhadores, ele virou super-herói, derrotou o vilão no final. O espancador. Virou o espancador. E na escola, ele conseguiu superar as dificuldades que ele tinha de leitura e escrita. Então foi acompanhando a parte emocional e a de aprendizagem com essa relação dos desenhos. Então, se pegasse aqueles desenhos e transformasse num livro, né? É como se fosse um retrato da melhora, né? Que ele foi tendo, tanto nesse sentido de autoestima... É um retrato. Quanto no sentido de aprendizagem, né? Que não dá para separar uma coisa da outra, né? Bem importante. Eram recortes de diferentes momentos da mesma criança. A partir do momento que ele começou a desenhar, que ele derrotava o vilão, na escola ele começou a melhorar. Então, para ficar bem claro, né? Acho que ele foi lentamente se identificando com essa máscara do herói, né? Sim. Ou, em outros termos, se tornando mais ativo, saindo daquela passividade mórbida que era retratado na ideia de ser espancado, Sim, é isso? Era o apanhador. O apanhador. Que ele não tinha capacidade para fazer nada, que ele não prestava para nada, né? Isso tudo foi acompanhando, né? Então até entra no que a Patrícia disse sobre o que essa criança escuta também, interfere, né? Então é interessante, né? E esse retrato também do desenho é o que ilustra bem. Não sei se a Patrícia tem algum exemplo de desenho de um paciente. Sim, eu tenho um exemplo bem interessante. Foi de uma criança que ela estava para ganhar um irmãozinho. E aí ela desenhou um peixe no meio e vários outros peixinhos em volta. Aí ela disse que o peixão estava sendo ameaçado pelos peixinhos menores. Ou seja, aqueles peixinhos pequenos iriam pegar aquele peixe grande e iria estraçalhá-lo. Entendi. E nesse ponto, é engraçado que conforme o tempo foi passando, depois ela foi trazendo outros desenhos de peixe também, ali com eles nadando juntos, ali diálogos entre os peixinhos. Os outros peixinhos menores já não eram mais vistos como inimigos. Houve mas sim apaziguamento ali. Como amiguinhos. Teve ali um apaziguamento do aquário. Legal, que bom. Então isso mostra bem que não só o desenho é importante nesse sentido diagnóstico, né? Mas o desenho também acaba por mostrar as mudanças, as transformações que acontecem no psiquismo da criança. É isso? De maneira até mais clara do que no adulto, né? Então, no adulto, você vai fazer uma análise de sonho, tem todo aquele movimento de reflexão, você passa um tempinho, parece que as coisas não fluem de maneira tão clara, né? Pelo menos na minha opinião, do que com a criança, né? A criança você tá ali, já tá vendo, tá acompanhando. A criança, ela já é mais clara nesse sentido. Ela já vai falar de uma maneira muito mais clara ali sobre as emoções. Ela já vai projetar, né, de uma maneira muito mais direta. Já o adulto, não. O adulto, muitas vezes, tem uma série de bloqueios. Ele vai tentar cobertar ali ao máximo determinados sentimentos, pensamentos que ele tem. É bem a questão do superego, da montagem do superego, né? Nós sabemos, tecnicamente, superego é a parte moral, é o sensor social que é introjentado. Então é lógico que à medida que a criança vai crescendo, se desenvolvendo, ela se torna um ser mais moral. Enquanto bem pequena, ela não é tão moral. Ela evidencia mais facilmente, então, o ódio, o desespero, a insegurança, né? É bem a imagem do peixinho aí que ia ser comido, né? Sim, os peixes estavam ameaçando. E é engraçado, porque ela constantemente trazia isso nas brincadeiras. E aí teve algumas sessões que ela perguntava, mas será que é legal mesmo ter um irmãozinho? Mas se vier também uma outra menina? E se vier um menino? Será que os pais vão gostar mais dele? Será que vão gostar ainda vão continuar gostando de mim? Será que ainda vou conseguir também ter o meu tempo com eles? Eu acho que eles vão ficar cansados, porque eles vão estar cuidando do outro menor. Ou seja, era uma série de ansiedades que estava sendo refletida ali naquele pedacinho de papel. Entendi. E nesse sentido, ela estava com a mente borbulhando, né? Sim. Ela estava vivenciando um momento de crise, de insegurança existencial, e aquilo brotou no papel, no desenho, né? Sim. E ela falar sobre aquele desenho já é terapêutico? Já ajuda? O que vocês acham?
Sim, porque ela tá colocando tudo o que ela tá sentindo para fora. E ali na terapia, ali com um profissional qualificado, ela tá tendo ali uma escuta empática, ela tá ali recebendo um acolhimento. Tanto que sempre Não eu está sendo mencionava. julgada, né? Não estava sendo julgada. Ali, com ela, eu sempre levava também possibilidades do que ela podia fazer com esse novo irmãozinho. Mas se você está olhando por esse ângulo, mas o que você pode ensinar para ele também? Como Entendi. que poderia ser um momento, você, o papai e a mamãe, e também o novo irmãozinho ou irmãzinha? O que vocês poderiam estar fazendo juntos? Porque é muito o papel da terapia também estar estabelecendo ali uma nova ótica, ali um olhar por um outro ângulo. E fazer com que a criança também possa lidar com a ambiguidade, ambivalência, né? Sim. De sentimentos. Ela vai amar e vai odiar ao mesmo tempo. Isso é inevitável, né? Eu coloquei essa questão da ambivalência porque é algo que o Freud ressaltou muitíssimamente, né? Nós todos temos tanto amor como ódio pelo mesmo objeto. O que vai pesar é o que vai triunfar, é o que vai pesar mais, né? E a terapia parece ajudar os vínculos mais empáticos, como vocês colocaram, né? Ou seja, pais, né, Eros vencer Thanatos, né? E até a questão dos pais, né? Então, às vezes os pais não têm essa compreensão, né? O meu filho, ele tá passando por isso, né? Tá chegando um irmãozinho, às vezes eles estão achando que ele tá encarando super natural, né? Não, tá tranquilo, tá super feliz, né? Yeah. Então, essa parte que a Patrícia comentou é importante também como medida pros pais, né? Sim. Então, dá um pouquinho mais de atenção, seu filho tá passando por isso, ele tá com medo, né, de ser abandonado com a chegada do novo irmão, então aproveita para ressaltar um pouco essa parte da atenção, fica um pouco mais próximo, explica, então tem um papel fundamental de orientação para os pais, né, então acho que não dá para desvincular, né. Sim. Esse é um elemento importante, né? Patrícia? É importante a gente ressaltar também que as pessoas precisam conversar mais. O diálogo é fundamental. E aí, muitas vezes, por meio da nossa análise ali do brincar da criança, a gente pontuando ali para aquele pai, para aquela mãe, eles conseguem depois abordar de uma maneira muito mais direta isso com os filhos. Por exemplo, essa questão da criança que ela tinha receio da chegada de um novo irmãozinho. Conversando diretamente com os pais, falando sobre aquela angústia que a criança estava apresentando, posteriormente eles podiam simplesmente conversar com a criança, dialogar com a criança de uma maneira clara. Você nunca vai ser trocada, você nunca vai ser substituída, você nunca vai deixar de ser amada pelos seus pais. Às vezes isso precisa também ser verbalizado. É uma forma de preparo emocional mesmo, né? O nascimento de uma outra criança, pelo que vocês estão colocando, não pode acontecer como se fosse um acidente. Sim. Nasceu. Depois você resolve o que você vai falar. Não é bem assim, né? Até brinca com os pais, né? A gente faz indicação de filmes, né? Então tem um filme muito interessante, né? Que é o do chefinho, né? O Poderoso Então, Chefinho. quando tem situações do tipo, tu fala, assiste com seu filho. Que legal. O Poderoso Chefinho, né? Que conta exatamente essa história, né? Sim. De chegar o irmãozinho mais novo, o irmão mais velho ficar com medo, assim, tem todo um cenário, né? Então a gente sempre tem essa indicação, né? De uma atividade em família, né? Assiste esse conteúdo junto com seu filho, né? Que vai ajudar bastante. Então é uma continuidade, né? Do que é importante é dito na sessão e durante a semana. Então um trabalho em conjunto bem bacana, né? Que a gente faz junto com os pais, né? Aí entra até numa última pergunta, que é o valor, né? Que existe em os pais brincarem junto com os seus filhos. Essa é uma vertente nova, né? Sim. Assistir um filme, de alguma forma, é brincar com o filho, é estar lúdico. Dentro de um espaço lúdico. Qual é a importância? Os pais devem brincar, e frente ao que vocês colocaram, né? Dentro da situação terapêutica, eles podem modelar também esse brincar, tentando retirar algo mais positivo da criança, é isso? Então, a brincadeira livre, a gente já fica bem contente quando os pais brincam com a criança, né? A brincadeira livre, por si só, é fundamental, né? Então, todas as crianças, né? Pelo menos a grande parte, fala que sente falta de brincar, passar mais tempo com os pais, né? Então, é uma coisa que já é importante, né? E quando a brincadeira é direcionada, melhor ainda, né? Então, não tem problema brincar um pouquinho livre,
Daí tem alguma indicação, né? Que nem no caso dessa criança que tá com dificuldade da chegada do irmão. Então, trazer algum conteúdo parecido vai ajudar, vai divertir a família. Algum brinquedo também que envolva. Então, um cenário muito Você bacana, já me né? colocaram em off aí, eles trabalham muito com a ideia de leitura terapêutica, Sim. de lerem junto com a criança. Esse é um exemplo de que os pais também poderiam fazer isso. Não Sim. só o terapeuta, mas também os pais. É isso? Sim, porque tem livros terapêuticos, ou seja, ali para determinadas demandas específicas mesmo. E é bem bacana, porque a criança muitas vezes ela vai se identificar ali com os personagens que estão ali no livro. Porque até aconteceu com uma outra paciente. Quando eu falei para ela que a gente ia fazer uma leitura, inicialmente ela pensou, nossa, eu já tenho isso lá na escola, daí agora na sessão também eu vou ler com essa doida. Quando eu abri o livro, eu comecei a ler a história, ela se encantou pela personagem. Ela falou, nossa, mas acontece a mesma coisa comigo. Eu me sinto igualzinha a ela. E ela não queria que eu parasse de ler, tanto que a gente leu 1, 2, 3 vezes, várias semanas seguidas. Nossa, que legal. Acho que até esse papel da terapia é de potencializar um pouco disso, né, no contexto. Então, se a gente depender de 1 horinha por semana, né, por que não a gente não levar isso também para o cotidiano da criança e dos pais, né? Ampliar, né? Isso. Então, é uma medida de reverberar, né, esses conteúdos da sessão durante toda a semana. Então, é uma parte importante que a gente explica, né, e os pais gostam muito, né, porque realmente faz todo sentido, né, eles percebem na prática a melhora. Que bom. E aí, nesse sentido, os pais gostam porque percebem que a terapia pode ser muito eficaz, né? Muitas vezes, eles até têm boa vontade, mas não têm esse instrumental que vocês têm. Aí o valor da busca de uma terapia, né? De alguém especializado que saiba o que fazer, que tem uma certa orientação acadêmica dentro dessa área, né? Não é só querer entreter a criança, não se trata só de entretenimento. Tem algo a mais. Parece ser uma leitura, algo que você está fazendo junto com a criança. É uma produção maior do que propriamente uma brincadeira comum, não é isso? Sim. E nesse sentido, acredito que é muito importante a gente ressaltar que quando um pai brinca com a criança, ele está investindo também em um tempo de qualidade. A criança adora quando um pai senta ali para brincar, para ler um livro, para assistir um filme junto com ela. Querendo ou não, não tem coisa mais divertida para a criança do que brincar. E se ela tem ali o pai e a mãe junto nesse momento, aí é uma delícia. É um momento perfeito. Que ela tá ali com uma atividade que ela adora e com as pessoas que ela mais ama no mundo. Os pais também, né? Então, os pais falam, nossa, que divertido, nossa, até me esquecia como era tão divertido assistir um filme, como era tão divertido brincar com tal brinquedo, né? Então, é uma abertura, né, para os pais, né, que eles falam, né? Até um resgate, né, de certos elementos da infância. Você dá voz à sua criança interior, vamos colocar assim, né? Eu vivenciei bem isso, né? Ainda hoje, já passado mais de 50 anos, eu lembro de momentos em que meu pai contava histórias, né? E ele contava as mesmas histórias, às vezes, e modificava o final. E aí eu perguntava, mas não tinha terminado assim da última vez, né? E aí ele explicava filosoficamente para que eu ficasse apaziguado, né? Mas aquilo me marcou, aquilo foi muito importante. Dessas historinhas, ele começou a me trazer gibis, e aí eu me encantei pela leitura de gibis, e dos gibis eu passei para os livros, né? Por isso, até hoje sou apaixonado por leitura. Gosto, acho que até compulsivamente de ler. Isso tem muito a ver com a presença dos pais. Acham que isso faz toda a diferença? Sim, porque, de novo, a gente retoma a questão da modelagem. Quando um pai, ele fala assim, não, você tem que ler, você tem que ir lá e estudar. Isso é muito vago. Se a criança, se o jovem, ele não vê ali o pai pegando num livro durante a semana, se ele não tem esse modelo em casa, ele não vai ter realmente esse estímulo. Entendi. É algo que é muito vago. Peraí, mas se o meu pai não gosta de ler, se meu pai não gosta de fazer isso, então por que eu tenho que gostar?
Se ele gosta mais do cigarro do que do livro, né? Sim. Normalmente ele vai aprender mais a fumar do que a ler, né? É meio Exatamente. lógico isso, Os né? pais acham que a criança não sabe disso, mas a primeira coisa que ela fala é isso. Ela fala, o pai fala pra eu fazer isso, minha mãe fala pra fazer isso, mas eles não Eles fazem. não fazem. Falam pra eu sair do celular, mas eu só vejo eles no celular. Então é uma coisa das primeiras coisas, né? Que as crianças falam, né? Quando... As crianças são críticas. Eu sempre digo aos meus alunos, né, que a criança é parabólica. Não tente enganá-la. Quando você abraça a criança querendo se livrar dela, porque você tem que fazer alguma outra coisa, ela consegue perceber até a sua temperatura. É o que as pessoas chamam de abraço gelado. É Sim. porque não é o abraço propriamente afetivo, emocional, que deveria estar presente Sim. ali na atitude, né? É o comportamento não verbal que muitas vezes fala mais do que a verbalização em si. Muito legal. O assunto é tão bom que eu vou convidá-los, vocês já estão convidados a ampliarmos isso adiante. Vamos voltar a falar um pouco mais sobre essa coisa do brincar, mas infelizmente, como nós somos escravos do tempo, precisamos terminar esse podcast. Agradeço a presença de vocês, adorei o bate-papo, acho que vai ajudar muita gente aí do outro lado, né? E vou pedir para vocês se despedirem. Fiquem à vontade. Quem é que quer se despedir antes? Patrícia? A gente agradece muito o convite, né? É sempre um prazer estar conversando com o professor, né? Também passando nossos conhecimentos também para vocês. E realmente, a gente espera estar aqui novamente em breve. Tá certo. Também agradeço muito o convite, a participação, né? E antes de que esqueça, né? De curtir o vídeo, né? Compartilhar o Sim. conteúdo, né? Isso. Na descrição, a assistente vai deixar algumas informações, né? A Isso, respeito legal. dos contatos, né? Sugestões de novos vídeos. Vocês nessa têm temática, um né? canal, né? Um canal não, é uma página. Sim, é Isso. o nosso site. Qual é o site? Fala O do site é site. espaçopsi.com.br, né? Mas vai estar ali na descrição para ficar mais fácil, Tá né? certo. E é isso, a gente agradece muito o convite, né? E até realmente uma próxima oportunidade, Sim. né? É isso aí. Muito obrigado, então. Eu agradeço a você, né, que esteve aqui conosco. Nós, na próxima semana, voltaremos com outro tema. Como foi dito, deixe o seu like, compartilhe, nos ajude. Você é o meu parceiro. Muito obrigado e até a próxima vez.